A Direito São Bernardo é a melhor faculdade da região para você fazer a sua especialização. Tem curso de Direito Empresarial, Civil, Processual Civil, Relações do Trabalho, Diversidades e Inclusão Social e Previdenciário aplicado. Aproveite e faça a sua pós. São apenas R$ 397 por mês. Inscrições a partir de 27 de novembro. Confira no site direitosbc.br. Tudo aqui é sobre direito. Vem para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. TV com o Carlos Carvalho. Vamos para aquela nossa boa e velha conversa sobre o preço da cesta básica aqui na região. E nessa vez as notícias não são tão boas como gostaríamos, né? Teve alta na sexta, né, na variação de outubro para novembro, e também teve alta em alguns produtos, muito em decorrência do que está acontecendo aí no clima pelo Brasil inteiro. Para falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, vou trazer na tela o nosso convidado, o Fábio Veza de Benedetto, engenheiro agrônomo do CAISA. Fábio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo certinho, quer dizer, tudo certinho acho que para a gente na conversa, porque é sempre bom falar com você, mas não certinho exatamente em relação à cesta básica. Antes da gente falar com detalhes, porque realmente algumas notícias chamaram bem a atenção aí na pesquisa de novembro, só para trazer aqui os dados mais gerais, né? Porque depois de 4 meses seguidos de queda do preço da cesta básica, tivemos um aumento aí da variação de outubro para novembro de 3,55%, saindo dos R$ 991,79 e, de novo, da casa dos R$ 1.000, chegando a R$ 1.027. A variação outubro do ano passado, ou seja, novembro do ano passado, desculpa, nos últimos 12 meses, houve uma queda, foi de 8,59%, saindo de R$ 1.123,52 para os R$ 1.027 citados agora nessa pesquisa de novembro. Fábio, o que você pode, de avaliação geral, daqui a pouco a gente vai especificar um pouco mais, de avaliação geral, como é que você fez a leitura desses números, que novembro teve de diferente, para depois de 4 meses de queda e aquelas celebrações de que a cesta básica estava abaixo dos R$ 1.000, o que voltou para cima dos 1.000? A gente estava animado, né? A gente conversou, né? Desde julho a gente estava tendo um movimento mais animado para os preços em queda, né? Agora passou de novo dos R$ 1.000, né? Uma alta de quase R$ 40 do mês passado para esse, né? E a gente já estava preocupado, né? O mês passado, na nossa conversa, a gente estava preocupado com a influência desses extremos climáticos no preço dos alimentos, né? Principalmente, o que mais nos afeta rapidamente, assim, de um mês para o outro, seriam as frutas, verduras e legumes, né? Os alimentos produzidos mais regionalmente, assim, e aqueles que mais perecíveis, que têm uma influência do clima mais alta, mais importante, e que a gente percebe mais rapidamente na queda da qualidade dos alimentos, na queda da produção também, e isso influencia os preços para cima. Então, o principal que a gente viu foi isso: frutas, verduras e legumes, principalmente a cebola e a batata, que foram os que mais subiram. A cebola, pelo segundo mês consecutivo, ela é o item que mais subiu de preço, né? Esse mês, a gente teve uma alta na cebola de 60%, né? Hoje eu estava andando pela Ceasa e estava chegando uma carreta de cebola vindo do Paraná. E daí eu fui conversar com o atacadista e o preço do saco de cebola de 20 quilos estava no atacado, na Ceasa, R$ 100, né? O que dá R$ 5 o quilo. Então, é o que a gente viu, a média dos preços nos supermercados, que ficou em torno de R$ 6,40 e pouco, R$ 6,43, assim, ao longo do mês. A gente, muito provavelmente, agora em dezembro, também vamos ver os preços continuarem altos, né? Porque não vai melhorar a oferta, e o que vai acontecer é uma procura maior, né?
inclusive para a ceia de Ano Novo, né? A gente, uma tradicional bacalhau de Ano Novo, que vai batata e cebola, e a gente, com pouca oferta, veremos esses preços ainda continuarem altos, infelizmente. Até falávamos disso fora do ar, vou colocar até para vocês aqui a tabela com não são só esses produtos que subiram, mas são os principais destaques de subida, porque, como disse o Fábio, né, a cebola está aí como o grande vilão da história, se a gente pode colocar nesse meio, né, 60,06% de alta, saindo dos R$ 4,02 de outubro para R$ 6,43 de novembro. Né? A batata também, uma alta grande, né, de 38,22%, saindo dos 3,57 para 49. Farinha de mandioca torrada, né, o pacote de 30 gramas, de 6,52 e 71, uma alta de 33,57%. A unidade da alface também vindo muito, né, 26,97%, e aí na faixa dos 15%, o quilo da laranja e o quilo e a pacote de fubá 500 gramas, né? Ou seja, produtos que até conversamos aqui, né? São produtos do dia a dia e que com certeza serão usados agora no final do ano na ceia, né? Então, a gente está falando de um cenário, Fábio, que já dá para prever claramente que vai ser uma ceia mais cara do que imaginávamos se seguisse aquela linha de queda que nós tínhamos visto aí nos últimos meses, né? A gente tinha já preocupação já de fim de ano, né? Do aumento de demanda no final do ano, porque aquecido com pagamento de 13º salário, esse tipo de coisa, assim, a gente já estava preocupado com isso. E agora, com a influência de extremos climáticos também, a gente fica numa situação ainda mais complicada, né, Carlos? A gente já começou a ver esses preços subindo antes de dezembro, né? Agora continuando a influência do clima e com um acréscimo de movimento no mercado, com pagamento de 13º salário, as pessoas se preparando para a festa de final de ano, consumindo um pouco mais, a gente não veremos muito promoções, preços em queda de uma maneira geral, infelizmente. E outro ponto, até conversamos fora do ar, né? Desse crescimento rápido em legumes, verduras, né? Foi muito específico, porque outros produtos também vêm subindo, mas subindo num ritmo mais lento, entre aspas, né? Durante o ano. Esses não, foram muito de repente, né? Então, até você explicava fora do ar, né? No caso de cebola, por exemplo, tá vindo a cebola do sul nesse momento, que é exatamente o local onde está sendo mais castigado pelas chuvas, né? Então, tudo isso também acaba influenciando nesse processo. Exatamente. Hoje, por exemplo, essa descarga que eu vi, uma carreta chegando de cebola do Paraná, batata também chegando dessa região, o sul do país muito castigado pelo clima, e a gente percebe essas altas, as quedas e altas dos preços dos alimentos, eles são mais intensos nos produtos mais perecíveis, né? As frutas, verduras e legumes, elas são mais impactadas pelo clima, pela alta dos combustíveis, e os produtos que não podem ser armazenados e eles são perdidos rapidamente, né? Porque eles não têm um tempo de prateleira assim. E embora a cebola e a batata tenham um pouco mais do que as outras frutas, verduras e legumes, eles oscilam demais, né? Então a gente já percebeu essas maiores oscilações para a batata, para a cebola e para outros saladas assim, inclusive porque também na época do verão, o consumo de saladas e de sucos, daí a gente fala de laranja, fala de tomate, fala de alface, a procura é maior. E justamente na época do ano em que é mais difícil produzi-los, né? A influência das chuvas pesadas, o calor extremo, a gente assistiu agora recentemente umas oscilações de clima, uns extremos, muito vento, que também pode prejudicar, altas e quedas de temperaturas,
umas oscilações de temperatura muito grandes que também prejudicam a produção. E tudo, chuva pesada prejudica até escoar a produção das áreas rurais, que muitas estradas são de terra, né, para você colher e carregar um caminhão com períodos chuvosos, isso tudo fica mais difícil. Isso aliado a um período que também o custo de produção também é alto, Carlos. A gente vê preço de fertilizante, de pesticida, de combustíveis, de energia também influenciam. Então, é uma somatória, né, de fatores que deixam a gente com esses preços tão altos, né? Você vê vários alimentos acima de R$10 o quilo, assim, é muito comum hoje. Tem uma coisa que geralmente a gente faz aqui, né? Sempre tentar dar opção para pessoas, né? Mas a gente tá falando de um período próximo que ele é muito específico, né? De alimentação, né? Não é tão simples. É muita comida que é produzida e tudo mais, em casa, ou as pessoas compram nos restaurantes, propriamente dito, né? E lógico que vão levar cebola, vão levar batata. Tem gente que vai querer consumir muita laranja ou outras frutas nessa época. Então, é uma situação que também complica no sentido de, assim, falar em opção é um pouquinho mais complicado, porque o ano é o final do ano que o pessoal investe um pouco mais ali para fazer aquele prato especial, né? Então, assim, é até difícil tentar aqui passar alguma dica. Não sei se teria alguma coisa que a gente pode fazer, pelo menos para no dia a dia dar uma evitada na cebola, evitada na batata por enquanto, para comprar depois. Normalmente a gente pode substituir, né? Alguns itens a gente tenta substituir. A gente tem uma variedade enorme de frutas e hortaliças que a gente pode buscar. A nossa dieta é muito simples e a gente só cota na nossa pesquisa é o básico mesmo, né? Cebola, batata, alface, tomate, banana, laranja. Mas a gente, com a chegada do verão, a gente tem uma oferta de frutas, né, abundante, né? Um país tropical e de dimensões continentais. A gente tem oferta de frutas, a gente pode citar, tem melancia, abacaxi, melão, mamão e as frutas de caroço que chegam nessa época do ano, né? São normalmente também, elas não são baratas, mas é a época que a gente tem para aproveitar isso, né? Pêssego, nectarina, ameixa vermelha. A gente, na medida do possível, a gente tenta consumir esses produtos agora porque é a época, né? Inclusive, a ceia de Natal, eu acho que a gente deveria fazer uma ceia de Natal regionalizada, assim. A gente fica pensando naquela ceia de hemisfério norte, que o clima é inverno, e a gente não é o correto para a gente. A gente, no maior verão, assim, a nossa ceia deve privilegiar fruta, suco, é uma coisa mais leve, uma comida mais leve, né? Então, vamos tentar conversar sobre isso no mês que vem também, sobre uma diversificação da ceia de Natal, e tentar incluir outras hortaliças, outros legumes e verduras na nossa alimentação que a gente não costuma. Por exemplo, a batata doce, a mandioca, elas são, normalmente, a gente consegue comprar a preços mais baixos do que uma batata, né? Essa batata comum que a gente chama, batata inglesa, né? Essa batata andina. Então, a gente tentar diversificar, né? Diversificar um pouco. E não é fácil, porque a gente tem nossas restrições, assim, mas o que tiver mais em oferta, um repolho sempre está mais barato, que nem eu falei, a batata doce, uma mandioca sempre são alternativas também que a gente pode incluir na nossa dieta, que não é tão consumido. Deixa eu até seguir um pouco na linha um pouco mais futura, né? Já pensando até em 2024, porque, como você bem disse, a gente está tendo uma variação do clima que ela é extrema. Ela sei lá, a gente tem que se acostumar com isso, né? Essa mudança louca, né?
E outros países também estão sofrendo com isso. Lógico que vai chegar uma hora que a cebola do sul não vai ser mais a cebola prioritária no mercado. Vai chegar de outros mercados. A gente tem que pensar mesmo que cebola tende a ficar cada vez mais cara devido a isso, ou seja, o clima influenciando e a gente não conseguindo ter uma opção de algum lugar que esteja mais barato em determinada época. Tem alguns casos que a gente consegue ter alternativas, né? Mas muitas vezes a gente tem restrições. No caso da cebola, por exemplo, agora a gente vem consumindo cebola do sul, né? Que ela vem imediatamente posterior à cebola do estado de São Paulo, que é a mais barata, né? Que já não temos, né? Oferta agora no momento, que ela é produzida sazonalmente. Cada região produz uma época do ano. E agora a cebola do sul, e um pouco mais para frente a gente costuma consumir a cebola argentina, porque a cebola era produzida conforme a região pelo comprimento do dia, conforme me falha os trópicos, assim, né? A gente, conforme você vai indo para o sul e consumindo, e depois volta para São Paulo. Junto com a Argentina, a gente chegou um momento que a gente estava tão caro, isso foi em 2015. Em 2015 a cebola estava tão cara, na época ela estava a R$7 o quilo. Chegou para a gente cebola holandesa, né? Imagina o frete, tudo, assim, não é um hábito a gente comprar de tão longe assim. Então tem isso, uma preocupação também que eu tenho agora, a gente teve um ano de arroz caro, né? A gente está falando de mais de fruta, verdura e legume agora, mas um item que influenciou bastante no custo da cesta ao longo desse ano, embora ela tenha reduzido, ela esteja menor do que o ano passado, em média, foi o preço do arroz. O arroz tem um peso muito grande na nossa pesquisa, porque as famílias consomem diariamente uma grande quantidade de arroz. E nessa época do ano, o sul do país é o principal produtor de arroz nosso. Então, com problemas climáticos lá, pode interferir, né, o risco é muito grande de interferir no plantio, né, que vai acontecendo no sul do país e vai podendo interferir na colheita do primeiro trimestre do ano que vem. Então, são preocupações, né? Então, a gente fica meio olhando, assim, como está o clima aqui e como está no mundo, né? Como que está o movimento no mundo. O bom que a gente pode pensar agora é que a gente, pós-pandemia, deu uma melhorada. Na época da pandemia estava pior ainda, né? Mas agora acaba a pandemia, daí começa com problemas de guerras e problemas climáticos, que esses são os mais difíceis de resolver, né? Os mais que a gente vai enfrentar cada vez mais e não tem muito para onde correr. Não temos ainda uma perspectiva muito boa quanto a isso. Exatamente. Só para colocar em números essa questão do arroz, né? A variação de outubro para novembro foi pequena, de 1,35%, mas em 12 meses foi de 14%. E fora os aumentos maiores durante o período, né, especificamente, né? Você estava citando, né? Dezembro do ano passado chegou nesse ponto, em outros meses também tiveram essas altas de tanto no arroz, mas diferente do que a gente vê na cebola, que é muito de repente. O arroz a gente demora um pouco mais para perceber, né, a variação de preço do pacote de 5 quilos. Essas variações elas são mais sutis, mais baixas, mas elas são por um tempo muito mais longo. E como é uma quantidade muito grande, um volume muito alto que a gente consome, mesmo uma variação pequena, influencia bastante no nosso orçamento, né, do mês. E o que compensou, eu acho, legal esse ano, que foi bom, porque para compensar que o arroz estava mais caro, alguns itens que estavam nos incomodando muito o ano passado, principalmente a carne, deu uma recuada. Não é aquela coisa, não está de graça, mas recuou. Muitas vezes a gente esquece também os momentos ruins pelo qual passamos e estou querendo lembrar isso agora, que o ano passado
o preço da carne, das proteínas de uma maneira geral, da carne bovina principalmente, estavam assustando demais. E esse ano deu uma melhorada. O leite veio recuando bastante também. Estava uma época muito boa de leite, embora esse mês tenha encarecido novamente, mas o leite vinha recuando ao longo dos meses. Esse ano eu estava super animado também, mas esse mês já recuou. Mas comparando novembro de 2023 com novembro de 2022, a gente tem que ficar feliz, porque vamos lembrar, em dezembro do ano passado, a cesta estava R$100 mais cara, mais ou menos, em torno de R$100 mais cara. Era uma época difícil, teve eleição, teve um monte de coisa, e então temos isso ainda a comemorar, uma redução dos preços em relação a como foi o ano passado. No ano, a gente não terminou o ano, vamos falar isso mês que vem, mas a gente já está, na média do ano todo, o R$25 mais barata, né? Não vai baratear muito, porque o mês que vem provavelmente vai continuar em alta, mas em torno de R$25 mais barata dos valores das médias anuais. Então é algum ganho para a gente, né, consumidor, pelo menos. Exatamente, né? Só para situar o pessoal nas médias anuais de alguns produtos que você citou, né? A carne bovina de segunda teve uma queda de 8,14%, né, na média, pelo menos os números até o momento. Carne de primeira também com queda de 5,53%. Leite com queda de 7,77%. Isso estou citando média anual, tá, pessoal? No último, comparado ano passado com os números por enquanto esse ano, né? Por enquanto até novembro. Lógico que esses números serão alterados com os dados de dezembro. Aí a gente vai fechar o ano completo. Mas frango também com queda, 3,63%. Feijão com queda, 1,84%. Ou seja, produtos do dia a dia que a gente deu uma melhoradinha, deu um menor sufoco, né? Podemos colocar assim. Um fôlego, né? Um pouco de fôlego, um respiro. E produtos muito importantes, né? Você citou leite, feijão, as carnes. Então, alguma coisa de bom, né, nessas informações, né? A gente, no balanço geral, porque quando a gente fala em cesta básica, a gente está pensando no nosso caso aqui, uns 34 itens, né? 34 itens, principalmente alimentos, mas também contando um pouquinho de higiene pessoal e limpeza doméstica. E daí, falando disso, também a gente pode perceber o quanto que os saponáceos, de uma maneira geral, ficaram mais caros, né? Sabão em pó, sabão em pedra, detergente, tudo isso encareceu bastante ultimamente, e é o lado, voltando a falar do que está pesando no bolso também, esses itens de limpeza doméstica também encareceram ao longo desse período todo. Mas isso também não é uma influência do calor, porque no calor, lógico, a tendência é, por exemplo, a pessoa tomar muito mais banho, ou a pessoa, às vezes, ter que limpar mais a casa, né? Por isso, para quem mora em área urbana, sabe que poluição suja a casa com uma beleza, né? Então, você tem a tendência de limpar cada vez mais. Então, isso, eu imagino que, de algum modo, influencia nessa questão de acaba criando mais demanda e, às vezes, o mercado não está preparado exatamente para atender essa demanda a contento, né? É isso, e custo também para produzir, para transportar. A gente lembra que a gente estava, durante esse ano, a gente ficou preocupado com o tamanho menor dos produtos, né? Diminuindo o tamanho de caixa de sabão em pó, de barra de sabão. Então, isso que é importante, a gente sempre está analisando pela massa, pelo volume, assim, para não dar uma impressão, uma ideia falsa de que o produto não está subindo tanto, ou que até está caindo, assim. É importante isso, a gente ficar atento, né? Lembrando, eu estou quase fazendo já uma retrospectiva do ano, assim, pensando já, né, no final do ano, assim, a gente teve essa preocupação esse ano também, né, ao longo do ano passado e desse, a gente tinha essa preocupação também.
Exatamente. E, aliás, aquela dica de sempre, de muitas vezes com esses produtos de limpeza, procurar os atacarejos, né, que vendem em quantidade maior, acaba literalmente sendo a melhor opção, né? Vai lá no começo do mês, compra ali o que você imagina que você vai consumir, ou um pouco mais do que você vai consumir, e vai controlando, né? Acaba sendo mais inteligente do que você toda semana ter que ir naquele mercado específico, o mercado de bairro, ou aquele supermercado que ainda existe, né? Perto de você e comprar aquele pacote menor, aquela embalagem menor, né? Já que vai gastar mesmo, então que compre a mudança para gastar menos vezes, podemos dizer assim, ao longo de um período. Né? Isso é muito importante. E tem novidade. Para o mês que vem vamos tentar trazer assim uma análise. Hoje mesmo a gente saiu a campo para colher preço em atacarejo, para tentar fazer uma comparação. E é isso, tentar evitar consumir nas épocas de pagamento de salário, onde a gente não encontra promoção em mercado nenhum, e tentar, quem consegue assim comprar em uma maior quantidade, um volume, com embalagens maiores, assim você consegue um preço menor por quilo, né, do produto. Quem consegue fazer isso acaba economizando um pouco também. Exatamente. E o Fábio vai voltar em dezembro para a gente não só fechar a conta e passar a régua em relação a 2023, mas principalmente até para ver se a gente vai ter novidade no Natal e tudo mais, porque a gente fala de cesta básica, mas né, o Natal é outros 500, né? Então a gente tem que a gente falar tem direito também de comemorar um pouquinho, fazer uma ceia, alguma coisa, né? E depois de tanta porrada que a gente tomou aí, pandemia longe, ano passado estava todo mundo meio rachado por causa da eleição, né? Vamos Sim. ter um aninho pacífico, né? Pelo menos, né? Vamos aproveitar esse 23, então, para fazer uma festa boa. E a gente vai conversar muito sobre esse assunto. Quem sabe outras coisas estão acontecendo pelo mundo ou reduzam ou acabem, né? De problemas para a gente também ter uma melhora nesses preços, porque a gente não aguenta mais notícia ruim nesse planeta, né? Esperamos que seja um fim de ano infinitamente mais pacífico para a gente. Fábio Veza de Benedetto, agrônomo da Craiza, muito obrigado por ter atendido novamente o Repórter Diário. Ele está todo mês vindo aqui falando da pesquisa de cesta básica, e você está vendo aí, vai ter novidades, questão do Natal, questão do atacarejo, que está também, a gente há algum tempo já fala sobre isso, e agora vai ter um estudo mais específico sobre esse assunto. Fábio, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Carlos, um grande abraço, até a próxima. Abraço a todos. Abraço, é isso, pessoal. Então tá aí, preço da cesta básica, voltando aqui a reforçar o que eu falei no começo, né? Depois de 4 meses de quedas no preço da cesta básica, teve aí uma alta de 3,55% de outubro para novembro, saindo dos R$ 991,79 para os R$ 1.027. Na comparação com novembro do ano passado, queda de 8,59%, de R$ 1.123,52 para R$ 1.027. O vilão aí do mês acabou sendo a cebola, aí, com alta de 60% no quilo da cebola. Então, ficar de olho aí, procurar sempre o melhor preço, porque final de ano a gente sabe como é que vai ser, né? A gente consome mais, então precisa tomar todo o cuidado sobre este assunto. A live estará na íntegra no facebook.com/Jornal Repórter Diário, youtube.com/Repórter Diário, Twitter e Instagram no @Repórter Diário, assim que ela for finalizada. E, claro, no repórterdiario.com.br teremos matéria completa sobre a pesquisa da Craiza sobre as cestas básicas. Tem mais RDTV hoje para vocês, então fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso site. Grande abraço a todos, uma ótima tarde e até o próximo programa. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de engenharia e arquitetura, direito, gestão e negócios, tecnologia, psicologia, ciências naturais e educação. Novo curso de ciência de dados e publicidade e propaganda. Inscreva-se no vestibular da Fundação Santo André.